É muito diferente ser repórter na França e no Brasil? A estrutura do jornalismo na França, ela é diferente da estrutura do Brasil. Começando porque aqui a gente tem muitas vezes a gente coloca o repórter num lugar de figura pública, né? De famoso. Tem essa personalidade. E na França, não necessariamente. Você tem os repórteres especiais, mas o repórter do cotidiano, do dia a dia, muitas vezes ele não aparece na câmera. A gente tem muita matéria lá que é com voz off, né? Então, essa estrutura diferente é televisão pública. Eu trabalhei numa televisão pública na França, né? Que é o grupo France Télévision. Tem um peso muito forte. Aqui no Brasil, a gente tem oligopólio. A gente tem 4 pessoas que dominam os meios de comunicação. E é isso. É verdade. 4, se eu contar bem, talvez 3, porque são famílias, né? Que detêm isso e é um poder. Você deter a comunicação em um país é um poder. Então, se você parar pra pensar, você tem 4 famílias que têm o poder de informar e comunicar o que você tá na sua casa assistindo, o que você tá no seu ouvido ouvindo. Então, tudo que passa é porque eles autorizaram, né? E aí é nesse lugar que eu acho que o Notícia Preta ele é bem disruptivo também e ousado, assim. A gente tem um veículo de comunicação 100% independente. Então, eu acredito que essa minha experiência na França em entender a importância da gente ter veículos diversos, isso está muito presente no Notícia Preta. Tá, e o que te motivou? Como surgiu Notícia Preta na sua vida? Eu era coordenadora de comunicação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos aqui no Rio, e isso foi em 2018 que eu criei o Notícia Preta, em novembro de 2018. Antes, eu comecei a pensar ele em setembro, e aí, como chefe de comunicação, todos os casos de violação de direitos humanos, eles passavam por mim e a gente tinha que fazer uma nota. E passaram casos horríveis, era a menina Maria Eduarda que foi morta dentro da escola, e eu tinha que fazer a nota, e a imprensa sempre queria o mesmo perfil, que era a mãe preta chorando que perdeu o filho. E eu sempre falava, espera aí um pouquinho, espera ela ficar melhor pra ela poder dar uma entrevista e se recompor, e não. A imprensa queria a desgraça, que é ir lá mostrar a casa da pessoa na favela, mas é pra mostrar a pobreza, como se todo mundo que estivesse na favela, sabe, fosse miserável. Eles procuravam um cenário de desgraça, assim, o tempo inteiro. Pessoas pretas em um lugar de desgraça, justificando muitas vezes prisão de pessoas com antecedentes criminais, que é algo que a gente, dentro da comunicação antirracista, a gente abomina. Antecedente criminal não significa nada. Antecedente criminal significa que você cometeu um crime, você pagou por ele e a sua vida segue. A gente não pode ser punitivista, a imprensa não pode ser punitivista, porque o punitivismo é racista. O punitivismo é racista. E aí eu comecei a fazer as notas sem botar antecedente criminal. Falava, que não importa o antecedente criminal. E eu falei, cara, tá tudo errado. Virei pro meu designer na época e falei assim, você faz site? Você sabe fazer um site? Ele falou assim, eu falei, faz um aí pra mim. Ele falou, tem que pagar o domínio. Eu falei, tá, pô, aí Notícia Preta. Foi assim. Surgiu assim do nada. Assim, eu não aguentava mais ver as pessoas pretas naquele lugar. Porque assim, Robélio, os nossos corpos negros, eles estão na mesma editoria desde que a gente tem jornal no Brasil. O jornal no Brasil ele começou com a imprensa régia. O que era a imprensa régia? A família real dava para as famílias, né, que ela confiava, digamos assim, o poder de ter jornal. E assim foi perpetuando. O primeiro jornal negro foi o Homem de Cor, em 1833, tá? Só que onde que nós, pessoas negras, estamos nessa mídia tradicional desde que ela existe? Numa editoria que se chama Geral. É corpo negro morto, é corpo negro, sabe, criminalizado. A gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? A gente muda isso quando a gente conta, quando a gente é dono das nossas narrativas. Porque enquanto a gente não entender que um jornal ele é sim uma ferramenta de educação, a gente não vai conseguir transformar. Porque quando você lê uma notícia repetidas vezes, tá lá, ele tinha antecedentes criminais, O que você constrói como um imaginário coletivo? Se tem antecedente criminal, é bandido. Só que quando é um político que tem lá cheio de cocaína no seu jatinho, que já teve vários casos, ninguém diz.
olha, o deputado fulano de tal tem antecedente criminal. Antecedente criminal serve pra você, ele serve pra mim, Sim. ele vai servir pro meu filho. Então, antecedente criminal é racista. Ponto. Como que a gente faz uma imprensa diferente? Quando a gente entende qual é o nosso lugar nessa imprensa. Historicamente, a gente estava na editoria geral, que era compra-se negro fujão, no século XVIII. E hoje, a geral é o nosso corpo preto morto. A gente tem que mudar isso. Porque essa leitura de onde a gente está, ela faz com que o racismo se perpetue. Então, é impossível a gente combater o racismo se a gente não tiver meios de comunicação antirracistas. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal do Voz Afro. Tem uma galera que está aqui, que nos acompanha, que não é inscrito no canal ainda. Então clica aqui em inscrever-se, clica também no sininho, ativa as notificações para você ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Vem com a gente!